Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que vocês hoje estejam aí naquela animação total, que tenham gostado da aula passada, né? Será que vocês ficaram com medo? Me contem aí depois, tá? O que é que vocês acharam da aula sobre lendas urbanas? E hoje nós vamos sair um pouquinho de gêneros textuais e vamos falar de um assunto que é muito corriqueiro na língua portuguesa, que é muito comum e que vocês vão usar bastante ao longo dos anos e também, assim, já usam, tá? Já usam na construção da própria fala, na oralidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das classes gramaticais da língua portuguesa. E aí eu já convido você a pegar o seu módulo, pegar o seu material, abrir aí na página 39, certo? Então, estou aguardando aí. Pega o material, abre na página 39, para que a partir daí você comece a visualizar o conteúdo de hoje, tá bom? Seria bom você ler para que, na medida que eu fosse falando, você fosse vendo as coisinhas aí acontecendo no módulo de vocês, certo? Então, o professor vai começar aqui aquela apresentação caprichosa, tá? E aí eu deixo esse avisozinho mesmo para cada um de vocês pegarem esse material, se concentrarem, escolher o melhor cantinho aí da casa para a gente começar o nosso estudo das preposições. E aí, realmente, já trago para vocês o título da aula, né? Vocês já estão visualizando aí. Nós vamos falar sobre preposições. O que seria preposições, professor? É isso que nós vamos descobrir agora. Então, para falar em preposição, é necessário antes nós falarmos sobre as classes de palavras ou classes gramaticais. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras que nomeiam mesmo cada grupozinho. Por exemplo, nós estudamos a questão anteriormente do sujeito, do predicado, lembram que nós estudamos isso? O sujeito, por exemplo, ele é formado em grande maioria por um substantivo. Então, eu tenho lá, por exemplo, a palavra casa. Casa é um substantivo. E aí, outras palavras vão se juntando. Aí, por exemplo, eu posso colocar um artigo. A casa. Esse a é um artigo. Casa, substantivo. A casa esse é verbo. E aí, quando eu coloco aí, a casa é bonita, o bonita é adjetivo. Então, vejam, as classes de palavras estão no nosso falar, estão no nosso escrever, tá? E veja que a preposição, ela aparece aqui, ó. Aparece também aqui dentro dessas classes gramaticais, tá certo? Então, aí, vai anotando direitinho, pode fazer, de repente, esse esqueminha. Classes de palavras, são 10, tá? E aí nós temos todas elas, tá bom? Falando de preposição, o que é que também é importante a gente visualizar? Olha só, eu acabo de dizer que nós temos 10 classes de palavras, cada uma com sua finalidade específica, certo? A preposição tem uma finalidade essencial dentro das orações, dentro das construções das frases que nós fazemos. E aí, observa aqui, eu coloquei uma imagem em destaque para cada um de vocês visualizarem. Atualmente, vocês estão percebendo, né? Acredito que estejam assistindo aos jornais aí, e ao verem as reportagens, vocês conseguem perceber o estrago que a nossa floresta amazônica ela vem passando, tá certo? E aí esse estrago, né, segundo pesquisas, segundo reportagens, tanto vem sendo causado pela própria ação da natureza, digamos assim, e também boa parte dela pela questão humana mesmo, né? Então, é necessário nós termos um momento de conscientização para evitar
esse processo? Porque pense aí, a Amazônia, a floresta amazônica, ela é considerada o pulmão do mundo, né? E aí, se nós temos essa mata, ela vai se acabando cada vez mais. Como é que vai ser para a gente, né? Então, acho que as pessoas precisam cada vez mais ter esse senso, ter esse bom senso, na verdade, se conscientizarem, não é? Então, vejam aí, sobre essa imagem, eu coloquei algumas palavras soltas e várias setinhas ligando umas às outras. Vejam só, coloquei ajuda, precisa, rapidamente, de a floresta amazônica. Veja que já estão aí meio que ligadas para a gente formar uma oração. Cada uma dessas palavras, aqui em A Floresta Amazônica, nós temos 3 conjuntos aí de palavrinhas, e temos mais 4 palavras soltas ali. Cada uma delas vai pertencer a uma classe gramatical. E aqui eu trago em destaque a questão da preposição. Veja só, eu formei um lado da minha oração falando assim: a floresta amazônica precisa. E aí do outro eu coloquei ajuda rapidamente. Veja que para o sentido dessa oração ser completo, para você compreender realmente o que eu quero dizer, a preposição foi essencial, porque ela me ajudou a ligar o verbo precisa aí com a palavra ajuda. Então, veja, eu tenho 2 classes gramaticais sendo ligadas por uma outra, que é a preposição. A preposição, ela tem essa finalidade de ligar palavras para completar o seu sentido. Porque seria muito estranho eu falar para vocês que a amazônica, a floresta amazônica, precisa ajuda rapidamente. Oxente, professor, e não tem o dia aqui não? Então, toda vez que você utiliza ligações aí de uma palavra com outra, você está usando, na maioria das vezes, preposições, tá? Vamos entender, afinal de contas, o que é uma preposição. Imagine que agora vocês, além de terem professores aqui da escola Naneri, vocês também têm professores aí em casa, né? A mãe de vocês, a avó de vocês, os tios que estão ajudando, eles também se tornaram professores atualmente. E aí já deixo o meu elogio, tá? Porque há muitos pais aí que estão se desdobrando entre trabalho, entre vida pessoal e ainda ajudando vocês. Isso é muito bom de se ver. E aí nós temos o conceito de preposição. Para esse conceito, antes eu trouxe uma oração aí. Agora eu estou com meus pais. Vejam só. A oração tá aí bonitinha, tal, e aí eu destaquei uma partezinha dela, que foi o com. Tá, destaquei o com aí. Nesse destaque, eu quero que vocês visualizem o seguinte. Tenta ler essa oração sem o com. Coloca o dedinho aí no com, no seu computador, no seu celular, e lê de novo a oração. Ficaria assim, né? Ó. Agora eu estudo meus pais. Oxente, como assim? Seus pais viraram objeto de pesquisa, viraram objeto de estudo aí de análise, foi isso? Porque quando você tirou o com, a impressão que eu tive foi essa, de que você deixou de estudar com eles e passou a estudá-los, certo? E aí não é essa a finalidade da imagem. A imagem está sendo bem clara aí, né? Nós temos uma jovenzinha, uma criança, estudando com seus pais. Então, vejam, o com foi essencial para que o sentido da oração não se perdesse. E além de estabelecer essa noção de sentido, ele serviu para ligar estudo com a palavra meus. Eu tenho aí, então, ó, uma forma nominal do verbo estudo, né? Estudar aí. Na verdade, forma nominal não, o verbo conjugado mesmo, tá? Eu estudo. Então, estudo foi ligado com
um pronome, meus. Então, vejam, duas classes gramaticais sendo ligadas por quem? Por uma preposição, que também é uma classe gramatical. E aí, a preposição, então, eu posso conceituá-la da seguinte forma. No modo de você estar aí dizendo bem claro, ó, preposição é a palavra invariável. O que é uma palavra invariável? O próprio nome já diz, não muda. Preposições não vão para o plural. Preposições não têm masculino e feminino. Ou ela é uma preposição feminina, ou ela já é uma preposição com esse caráter aí masculino, mas não muda não, tá? É invariável. Então, vejam só, o com não vai se tornar cons. Por exemplo, ao invés de M, está NS no plural. Não vai, tá bom? Então, invariável por isso, que liga duas palavras. Olha só, preposição é invariável, não muda, e além de não mudar, ela serve para quê? Ligar duas palavras. Tá certo, professor? Mas essa ligação de duas palavras serve para quê? Para quê, ó? De modo que o sentido da primeira seja completado pelo da segunda. Olha que legal. O verbo estudar foi completado lá por quem? Pelo pronome meus. Então, vejam, a primeira palavra foi completada pelo sentido da segunda. E quem ajudou a favorecer essa questão de construção do sentido foi a preposição. Tá bom? Então, anota aí, faz o seu resumo bem legal, tá? E vamos seguindo. Então, falando sobre preposições ainda, nós temos aqui as preposições que são consideradas essenciais. Elas são já assim, digamos assim, desde origem, preposições. Elas não mudaram, elas não são junções de uma palavra com outra. Então, vejam só, já nasceram sendo preposições, por isso elas são chamadas de preposições essenciais. E que preposições são essas, professor? Vejam aí, nós temos a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. São as preposições aí essenciais da língua portuguesa, tá bom? Além disso, nós temos também o seguinte. Eu coloquei uns exemplos aí abaixo só para vocês verem um pouquinho mais dessas preposições introduzindo sentidos mesmo. Aí eu coloco quebra-cabeçazinho para você lembrar que a preposição é como se fosse uma peça mesmo de quebra-cabeça que está ali completando uma outra peça com uma outra peça que você já tinha achado. E ela foi a peça essencial para ligar as duas. Aí veja só, ele está sob observação. Sob aí é uma preposição, assim como viajo com Maria amanhã. Se você tirasse o com, ficaria viajo Maria amanhã. Não ia ficar tão legal, né? Então, viajo com Maria amanhã. A equipe azul jogará contra a rosa. Veja aí, ó, jogará o quê? Jogará contra a equipe rosa. Então, são exemplos de preposições, tá? Dentro aí de orações, que é muito comum, tá? Nós usarmos preposições para exercer a comunicação mesmo, certo? E aí, vejam só, as preposições, aqui no módulo de vocês, a partir da página 40, elas são classificadas a partir do contexto. Como assim contexto? Por exemplo, a depender da forma que você queira expressar em algum momento, a preposição ela vai mudar de significado, vai mudar de sentido aí. Então, por exemplo, eu não coloquei todas que estão no módulo de vocês, tá? Todos os exemplos, mas aqui tem uns essenciais
E logo quando a aula acabar, você já lê a página 40 e a página 41. Você vai achar dentro de um quadradinho todos os exemplos, tá? Possíveis aí. Eu coloquei os principais aqui, até porque para não se estender muito, tá? Vejam só. As preposições podem indicar diversas circunstâncias. Como assim? Elas podem expressar uma ideia de lugar, uma ideia de tempo, de causa, fim ou finalidade, companhia, meio, matéria, posse, assunto, origem, modo. Então, vejam só. Lembram que vocês estudaram os advérbios? Então, quando vocês estudaram advérbios, vocês tinham lá, por exemplo, eu estudo muito. Muito aí acompanhava o verbo, né? E modificava o sentido. Por isso era chamado de advérbio. Era um advérbio de quê? De intensidade. Aqui nós vamos ter também advérbio junto das preposições. E aí, como cada advérbio já tem uma função, advérbio de meio, de modo, de posse, então vejam aí, ó, eu tenho também que as preposições podem ajudar a exercer essas circunstâncias. Então, uma preposição que indica lugar, por exemplo, o em. Nós moramos em São Paulo. Quando você vê esse em aí, a depender da oração, você já vê que é uma ideia de lugar. É o mesmo que ocorre quando eu tenho uma circunstância de tempo. Eu viajei durante as férias. E aí, vejam só, ó, eu posso colocar também assim. Eu viajei durante as férias de janeiro. Quando eu coloco de janeiro, esse dia aí traria uma ideia de tempo, tá? Causa. O que é uma causa? Então, por exemplo, ela gritava. Gritava por quê? Porque estava com fome. Então ela gritava de fome. Esse de é uma preposição que indica causa, tá? Vejam que foi diferente, ó. Usamos o de em causa e usamos lá em tempo. Eu viajei durante as férias de janeiro. O de aqui foi de tempo, já na de baixo foi de causa. Fim ou finalidade. Então eu vim. Vim para quê? Para ficar. Veja aí que o para foi usado como uma finalidade. Aí nós temos outros exemplos. Ó. Nós temos, por exemplo, o de, lá do outro lado, sendo usado como meio. Andamos de quê? Então, aqui seria um meio de transporte, né? De bicicleta. O de também aqui, ó, no sentido de matéria. Comprei um casaco. Casaco de quê? De lã. Deixou de ser meio e agora passou a ser matéria, que ocupa lugar no espaço. De posse. Este é o carro de Nastia. Então vejam aí o de já com outro sentido. Assunto. Não gosto de falar sobre religião. Sobre aí, ó, indicando assunto. As encomendas vieram da Argentina. Apesar desse da Argentina estar escrito aí dessa forma, ele continua sendo de, tá? O que aconteceu foi o seguinte, que a Argentina é uma palavra feminina, e aí ficaria estranho você dizer as encomendas vieram de Argentina. Então, para concordar aí, ficar tudo direitinho, da Argentina, tá? Andava com medo. Isso indica o modo, né, como a pessoa estava, certo? Aí vamos seguir. Dicas importantes. Vocês vão encontrar essas dicas na página 42, num boxezinho que tem lá em lilás. E aí vejam só, exemplos dessas dicas importantes. É essencial você saber diferenciar, tá? Uma preposição a de um artigo ou de um pronome pessoal oblíquo, tá? Nós vamos ver aqui, para nosso estudo, apenas a diferença entre um artigo a e uma preposição a, tá? Professor, os dois não são a mesma vogal?
Não é a mesma vogal? É a mesma vogal, vai ser sempre A, tá? Só que falando de classe gramatical, elas podem mudar aí de uma classe para outra. Ora, elas podem ser preposições, ora, elas poderão ser artigos. E aí, quando for o artigo, essa vogal A for um artigo, ela sempre virá precedida, ou seja, vai anteceder aí um substantivo. Por que ela precede o substantivo? Porque ela determina, por exemplo, quando eu falo assim, menina, menina é uma palavra feminina. E nós temos um artigo feminino, que seria o a. Então, a menina. Vejam aí, determinando o substantivo, dizendo se é masculino ou feminino, e se está no singular ou no plural. Exemplos. A médica não quis nos atender. Esse a aqui, ele vai para o plural. Vejam só, eu poderia dizer as médicas não quiseram nos atender. Então, quando eu falo as médicas, eu já vi que o as deixou de estar no singular para ir para o plural. Então, ele não pode ser preposição. Lembra que eu falei? Preposição, classe de palavra invariável, não muda. Como posso fazer a Júlia concordar comigo? A Júlia, aí esse a também é um artigo, porque determina o substantivo Júlia, certo? Agora, quando é que é preposição? Quando é preposição, além de ser invariável, ou seja, não mudar de forma, vai ligar dois termos e estabelecem relação de subordinação entre eles. Como assim, professor? É como se um termo dependesse do outro para ele ter sentido, diferente do artigo. Veja, a médica, esse a não ligou médica com outra palavra, não. Ele só introduziu ali. Vejam só. Agora aqui no 2, isso muda. O azinho que nós vamos usar, ele vai ligar uma palavra a outra e além de ligá-las, ele também não muda de estado, ele não vai para o plural, tá? Então vejam aqui, cheguei, cheguei sua casa ontem pela manhã. O verbo chegar, ele traz uma transitividade indireta. Ele vai pedir uma preposição. Essa preposição é o a. Então eu tenho que dizer que quem chega, chega a algum lugar. Então cheguei à sua casa. Veja aqui, o a liga o cheguei com o sua, tá? E aí nós temos essa relação de completação, de complementos de sentidos, tá bom? Não queria, mas vou ter que ir a outra cidade para procurar um médico. Nós temos o costume de dizer assim, tenho que ir em outra cidade, mas está errado, tá? O correto é usar o a, porque o verbo ir, ele é regido pela preposição a. Quem vai, vai a, e não quem vai, vai em. Tudo bem? Pronto. Passando daqui, hora de rir. Só para terminar a aula, vocês têm aí esses quadrinhos aí, tá? Essa tirinha. E aí, vejam só. Na tirinha, nós temos o seguinte. Tem um gatinho aí trazendo, né, um buquê de flores. E aí ele aí parece que está bem apreensivo com o resultado disso tudo. E aí ele chega para talvez a amada e começa a falar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Veja que ele traz aí várias preposições e começa a falar para ela, né? Só que aí olha o que ela diz. Não, gaturro, proposição. Pedi que me fizesse uma proposição. Pelas palavras terem pronúncias iguais, assim, bem parecidas, o gaturro aí ele achou que ela tinha pedido preposição.
E aí ele foi estudar as preposições e começou a declarar as preposições para ela, né? A, ante, porém, tal. Vejam aí. E aí, ela disse que não, que apenas queria uma proposição. O que é uma proposição? É uma proposta. Ela queria ouvir dele uma proposta. E aí ele trouxe foi preposições. Para acabar, tá? Eu deixo para vocês aí esse momentozinho de descontração e já encerro aqui minha apresentação e dou aquele tchau e o cheiro no coração de sempre. Tchau, tchau, galera.